Então, eu tô aqui mais uma vez para compartilhar com você mais uma experiência em estado expandido de consciência com o processo de um curso em milagres, que dessa vez veio com lições muito instigadoras sobre a metafísica da manifestação da realidade, ou seja, da manifestação das experiências no mundo, certo? Então eu vou começar a ler o meu registro e a gente vai comentando no desenvolvimento, certo? Então, isso foi na ocasião da meditação referente à lição 252 de um curso em milagres, né? E como já aconteceu em outras vezes e exercícios anteriores, que inclusive eu já relatei aqui, né? Então, novamente, ao expandir a consciência, a minha consciência foi indo mais e mais para o espaço, para o cosmos e abrangendo tudo o que existe. Então é como se a minha consciência fosse distante, muito distante aqui do nosso planeta, para um nível de cosmológico mesmo, né? Estando além de tudo e sendo tudo. O meu ser, né? E assim, o meu ser sendo todo o cosmos, contendo o cosmos, num espaço de quietude e paz, além de tudo isso, né? E em desdobramento muito distante, contendo este mundo e as experiências terrenas. Então, nesse estado de consciência, foi como se este lugar onde meu ser é tudo, de uma forma muito sutil, muito distante, tem também a consciência do plano, do mundo, do planeta Terra, mas como sendo bem desidentificado assim disso, sabe? E aí, que interessante, qual foi a minha surpresa quando no dia seguinte, na lição 253, a ideia da lição do dia era: quem rege o universo é o meu ser. Me remetendo exatamente à experiência do dia anterior. Então, primeiro eu tive a experiência e depois foi introduzida a ideia, o enunciado referente a essa experiência. E isso acontece muitas vezes durante as lições, o livro de exercícios de um curso em milagres. Quem faz, né? Quem se propõe a esses exercícios pode perceber que muitas vezes as experiências que a gente tem nos estados expandidos de consciência, elas são precursoras da próxima ideia que o livro vem trazer. É bem interessante como isso vai se desenvolvendo. Bem, então aí veio uma baita chave, né? A partir dessa ideia de quem rege o universo é o meu ser. Então foi assim, um entendimento de que se o universo é fruto do meu ser, eu crio o que experimento. E o que existe no mundo é exatamente
o que inclui a minha experiência. Vou repetir. O que existe no mundo é exatamente o que inclui a minha experiência. Não existe nada além que eu não saiba ou não crie com a imaginação e os sentidos. Não há o que esteja, não há o que não esteja em meus pensamentos. Então, aqui já veio um entendimento de um ocultismo, ou seja, que tem estado oculto para nós, né? Porque nós temos a impressão de que nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo, e que o mundo é muito maior do que o que a gente imagina ou concebe. Contudo, tudo o que existe no mundo, que eu possa conceber que existe no mundo, está no espaço da minha consciência. Não existe o que não está. E isso é muito sintônico com o que vem trazer a física quântica, com os experimentos, de que a manifestação no nível físico só existe com a presença de um observador. Tem um físico quântico que diz que ele é como se, ele tem a impressão que é como se, ele diz, as minhas costas fosse uma imensa sopa quântica. E quando eu me viro para olhar essa sopa, instantaneamente ela desmorona em forma de manifestação em realidade. Então tá muito sintônico com essas percepções, né? De que qualquer coisa que eu possa conceber no meu espaço de consciência é o que eu experimento como realidade manifestada. E não existe nada além disso. Mesmo o que eu suponho que eu não conheço, só existe no meu espaço mental imaginário. E, portanto, existe também manifesto, porque tudo que existe no meu espaço mental imaginário, eu experimento, manifesto, porque temos o poder de criação. Pelo menos no nível da percepção. Bom, e aí, bingo, a lição que me veio foi que, para criar um mundo apenas de experiências positivas, basta focar completamente as experiências positivas, interna e externamente. Só ver o positivo, só sentir o positivo. Assim como, então, aí agora eu vou trazer uma experiência que veio da física quântica também, tá? Assim como na descoberta referente à experiência, o experimento da opção retardada, isso foi um experimento em física quântica, tá? Se você quer se aprofundar, entender melhor sobre esse experimento da opção retardada, você pode ler O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Isso está nas páginas 100 e 101, né? Então, nesse experimento da opção retardada, o que acontece? As partículas subatômicas que eles usavam no experimento, elas escolhem o caminho A
ou o caminho B, dependendo se é feita a medição vinda de A ou vinda de B. Eu vou explicar isso melhor, tá? Então, o que acontece? O experimento da opção retardada é o seguinte. Eles tinham um lançador de partículas, tá? Por um caminho A, que ia dar num medidor de partículas, e por um caminho B, que ia dar num outro medidor de partículas B. E aí, nesse experimento, eles perceberam que se eles colocam o medidor de partícula no final do caminho A, o medidor de partícula A, se eles colocam ali esse medidor de partícula, então as partículas vão por aquele caminho. E aí, se eles resolvem desativar o medidor de partícula A e ativar o medidor de partícula B, que vai pelo caminho B, então as partículas passavam a deixar de ir pelo caminho A e ir pelo caminho B. Ou seja, por onde eles decidiam medir a experiência, por qual caminho eles decidiam medir a experiência, é por ali que as partículas foram, certo? E as partículas lançadas, né? Vamos dizer que ele lança uma partícula, ele põe o receptor ali no A, e essa partícula vai pelo caminho A. Aí ele lança outra partícula e põe o medidor pelo caminho B. E a partícula pega e vai pelo caminho B. E aí os físicos que estavam fazendo esse experimento, eles resolveram pegar a partícula na esquina, encurralar a partícula. Porque eles pensaram o seguinte, mas isso não pode ser. O que nós vamos fazer para descobrir o que é verdade, né? E se isso é isso mesmo que está acontecendo? Nós vamos deixar a partícula sair da origem e ainda não vamos pôr nenhum registro, nenhum captador de partículas, nem em A, nem em B. Primeiro ela vai sair da origem. Quando ela estiver a caminho, ou pelo caminho A ou pelo caminho B, então no último instante eu ponho o medidor ou em A ou em B. Então aí eu vou ver por onde que ela está indo. Então provavelmente daí, né, eu vou poder descobrir independente da minha decisão prévia. Eu vou ter uma decisão retardada por onde que eu vou medir a partícula, porque aí ela já vai ter saído da origem, já vai ter pego o caminho que ela quer, vamos dizer, né? E eles fizeram esse experimento, e aí a perplexidade foi que eles deixaram a partícula sair da origem. No último instante, eles colocaram, por exemplo, o medidor no caminho A, e aí a partícula chegou pelo caminho A. Aí eles fizeram a mesma coisa, deixaram sair a partícula, já estar a caminho. Quando chegou no último instante, antes dela chegar ao final do caminho, eles colocaram o medidor no caminho B e ela chegou pelo caminho B. Ou seja, eles se deram conta de que a realidade, ela depende da forma como eu meço ela, que a forma como eu meço a realidade determina como a realidade é. E isso retrospectivamente para o passado e prospectivamente para o futuro. Quer dizer, somente quando eles registraram a experiência, quando eles registraram a manifestação, é que a realidade aconteceu, colapsou. E aí isso determinou todo o caminho passado dessa partícula e também o futuro. Então, aquele pensamento determinístico de que uma coisa já aconteceu antes de eu saber, isso também caiu por terra. Nada acontece antes da consciência. E aí a maneira como você decide ver
a situação, registrar a situação, determina como é essa situação. Olha só, vai tendo aí os teus insights, as tuas percepções, tá? Também para colocar nos comentários, para a gente enriquecer mais ainda essa conversa. Então, né, eu entrei nesse experimento da opção retardada, para dizer, né, que depende da escolha do observador e não da probabilidade, a manifestação da realidade. Não há um mundo externo independente do mundo interno. E assim também escolhemos o que se manifesta no cosmos, que é o nosso ser. Assim também escolhemos o que se manifesta no cosmos, que é o nosso ser. Agora já relacionando com a experiência de ser o todo, né? Muito bem. Aplicação para isso. Me veio assim um entendimento. Na época que eu tive essa experiência, eu estava lendo um livro que se chama O Absurdo e a Graça, do Jean-Yves Leloup, que é um psicólogo transpessoal, também teólogo, né? Bem renomado. E eu estava lendo esse livro, O Absurdo e a Graça, que é uma autobiografia dele. E com esse insight do entendimento de como se manifestam as experiências na nossa vida, com essa compreensão, eu percebo que trouxe voluntariamente para a minha experiência a dualidade, por exemplo, escolhendo um livro como esse, O Absurdo e a Glória. O Absurdo e a Graça, desculpa. Então, eu trouxe a dualidade, incluindo o absurdo. Eu escolhi esse tema e trago isso para a manifestação. Trazendo isso para o meu mundo interno, né? Essa parte do absurdo, dos desassossegos, do sofrimento, eu manifesto essa experiência. Então, quando eu nutro a minha imaginação, a minha mente, os meus sentimentos com experiências negativas de dualidade, de sofrimento, experiências que supostamente eu não quero, quando eu me nutro, quando eu me alimento disso, eu trago isso para a manifestação. E isso pode ser através de um livro, através de um filme, através de uma notícia. Então, tanto eu trouxe para minha manifestação o absurdo, como eu trouxe para minha manifestação a graça. Tudo que eu trago para minha vida é a forma como eu registro a vida, a experiência da vida, ou seja, como eu induzo a manifestação das experiências, né? É como medir a manifestação conforme a escolha, conforme o caminho escolhido, certo? É como medir a manifestação conforme o caminho escolhido. Quando eu ver o mundo de uma forma ou de outra, é uma forma de registrar a experiência, a manifestação e, portanto, induzir a manifestação, né? Ou seja,
eu estou escolhendo a manifestação daquilo que eu foco. Assim, se para ajudar alguém ou a mim mesma, eu acredito na sua doença, na minha doença, né? Fragilidade, limitações, eu escolho que isso se manifeste. E assim a relação manifesta-se no ego. Se eu escolho olhar através do ego para o que está acontecendo, a manifestação acontece no ego. Ou seja, a minha percepção é no nível da ilusão do ego. Mas, se ao invés disso, eu só me relacionar com uma pessoa ou comigo mesma, com foco na minha saúde, beleza, poder, divindade, eu trarei isso ao manifesto. E milagres acontecem. Então, isso é uma lição bem de escola de mistérios mesmo, né? Que nós estamos desvendando mistérios e tirando os véus, né? Que encobrem a verdade de como gerarmos uma vida com consciência. Eu digo assim, como podemos trazer o paraíso para a Terra, né? Então tem a ver com não olhar para o ilusório, né? Através dos olhos do ego, escolher não olhar através dos olhos do ego, mas olhar para o que é a verdade do meu ser divino, que cria com Deus, que cria com o amor que é. E se eu desejo isso para minha vida, só depende de mim a manutenção do foco no amor, na manifestação do amor que sou, em todas as minhas percepções, e na manifestação do amor que é o universo, que é um com o meu ser e que é um com todos e todas, meus irmãos e minhas irmãs. Então aí sim a gente pode criar o paraíso na Terra, que é viver enquanto vivemos no mundo das formas, não estarmos identificadas com as dualidades e com a ilusão aparente da separatividade. Então é isso. Eu quero muito que você coloque os seus comentários. É muito importante as suas reflexões, os seus insights aqui nos comentários desse vídeo, para que a gente amplie essa compreensão para nós e para as demais pessoas que estão aqui interagindo. E faça o bem sem olhar a quem. Compartilha com a sua rede, né? Espalha o amor, porque é isso exatamente o exercício do que veio como lição desse vídeo que você está assistindo. Foco, vamos focar e compartilhar só o bem, para manifestar um mundo só de bem, além da dualidade. Isso é possível. Nós determinamos isso com nosso potencial criativo divino, certo? Então é isso. Grata mais uma vez de estar aqui comigo e até a próxima.